Graça e a paz, que a paz de Deus esteja sobre cada um de vós. Voltando aqui para trazer mais algumas instruções. Aqui o apóstolo Paulo, no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Legal que esse texto aqui está falando que Paulo orienta a Timóteo, que é o seu filho na fé, para que tudo aquilo que ele recebeu dos ensinamentos do apóstolo Paulo pudesse ser confiada a outros homens fiéis, e esses homens fiéis viessem a ensinar outros homens fiéis. Parece que é um ensinando o outro. E isso nos mostra que dá uma continuidade no ensinamento. E a importância de termos esse canal aqui que nós criamos é que a mensagem ela seja homogênea, ela seja íntegra e seja concorde. Diz a palavra de Deus que no princípio a igreja perseverava unânimes na doutrina dos apóstolos. Para que haja perseverança na doutrina dos apóstolos, tem que ter essa continuidade. Aquilo que é ensinado pelo pastor, vem outros seguidores, ensinam a mesma coisa, e não um ensinamento divergente ou uma palavra que não seja concorde. Então, perseverar na doutrina. O que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo é que ele venha-se a ensinar outros homens exatamente aquilo que ele aprendeu do seu pai na fé, que foi Paulo, e Timóteo pudesse ensinar outros homens que fossem idôneos, que compreendessem a visão, que enxergasse a verdade de Deus e essa revelação que Deus deu a ele e pudesse ser ensinada a outros e assim a outros. Isso parece uma propriedade de eco. Já ensinamos na igreja que é importante que haja esse eco. O que é o eco? Eco quer dizer repetição de um som que se dá pela reflexão de uma onda sonora por uma superfície ou um objeto. Por exemplo, se eu falo alguma coisa, o meu o som da minha voz, aquelas palavras vai e reflete em uma parede ou em um objeto, e aquele som que bateu ali, ele volta falando a mesma coisa, refletindo esse som. Então, parece que alguém fala assim, ei! Aí bate na parede e fala, ei, 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 ei. Então significa que é o eco. E quando nós ensinamos a palavra que Deus nos confiou como uma revelação, e isso é passado para os crentes, e os crentes vão repetindo aquilo em suas casas, ou quando elas tiverem oportunidade na igreja, na nossa ou até em outra, e ela fala também do mesmo jeito, isso é como se fosse um eco. Faz com que aquela palavra não se perca. Porque quando não há eco, o som vai e some e acaba. Quando há um eco, a palavra vai, o som vai e o som continua sendo repetido. Isso faz com que aquela palavra não seja esquecida, não caia no esquecimento. Por isso que quando nós ensinamos uma verdade, uma palavra que vem com força do Senhor, ela não pode perder essa força. Para que não venha perder essa força, precisamos repetir, como um eco. Nós trouxemos muitas frases que Deus nos deu, até momentos da pregação mesmo. E essas frases como
Verdade não é o que eu vejo, verdade não é o que eu ouço, verdade não é o que eu sinto, verdade é o que Deus fala em sua palavra. Isso sendo repetido, sendo repetido, sendo repetido, faz com que isso se torne algo real em nossas vidas. É uma verdade de Deus, mas ainda a pessoa não tem aquilo como um princípio dela. Mas ela vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, e aquilo acaba se tornando sólido para ela. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Mas o ouvir contínuo. Não adianta eu ouvir a palavra e depois esquecer. A mensagem que é pregada na igreja pelo seu pastor, ela precisa ser ecoada. Eu ouvi a mensagem e eu continuo falando, eu crio esse eco, então aquilo vai quebrando toda barreira que existe de incredulidade que impede de eu receber aquela palavra e eu continuo falando. Por isso que a gente diz, confessa, confessa, confessa. Se alguém disser a esse monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no coração, se fará exatamente o que diz. Então, o princípio é falar. Quando eu digo, erga monte e lança no mar, e não duvidar, como que eu faço para combater a dúvida? É continuar falando. Erga-te e lança no mar. E eu olho, o monte está no mesmo lugar. E erga-te e lança no mar. Isso, é claro que a gente não vai ficar falando para o monte. Isso é algo que, se o monte é capaz de obedecer, então uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma insônia, uma depressão, você diz, Jesus é a minha companhia. Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não estou só. O Senhor é minha força. Assim como Ele é no céu, somos nós nesse mundo. Ele me sustenta. Ele sustenta a minha vida. Meu Deus é tudo o que eu preciso. Jesus, Ele é tudo o que eu necessito. Ele é meu alimento. À medida que eu vou vou confessando, a fé vai solidificando, porque a palavra de Deus precisa ser misturada com essa fé. E à medida que eu confesso, a fé é realimentada. É tipo, no carro existe uma peça que ela realimenta a energia e não deixa cair. Porque a bateria é só dado a partida e depois ela não é mais usada. Então é necessário que ela seja realimentada. E na nossa vida precisa haver essa realimentação da nossa fé. À medida que eu confesso a palavra, a fé vem. Eu confesso a palavra, a fé vem. O termo que a gente usa e que nós aplicamos na igreja é ativar a sua fé. Ela precisa ser ativada. E costumamos dizer que a fé ela não opera de boca calada. À medida que você abre a boca, diz a palavra do Senhor, crie, por isso falei. Crer e pensar não funciona. Crie, por isso falei. Jesus disse, aquele que disser, a boca precisa ser aberta e confessar aquilo que você deseja que aconteça. Então, por isso, mais essa orientação para os irmãos, que quando vocês tiverem oportunidade de ministrar a palavra, não procuram algo novo, vou trazer algo novo, uma novidade, vou pesquisar na internet. Não, isso não. O importante é você fazer esse eco. Aquilo que você tem aprendido na tua igreja, com o teu pastor, com o teu líder, isso que Deus trouxe como um princípio para a tua igreja, isso que você entendeu, compartilha isso. Compartilha com as suas palavras, com a sua experiência. Seja um eco. Não é eu começar a trazer à igreja novidades, que vai fazer com que a igreja cresça. São bases sólidas.
que faz com que a igreja se torne firme. Eu conheci uma igreja, até citei já em pregação, que eles citavam uma frase. Eu achava até isso interessante, porque todos falavam, desde o pregador, quanto o dirigente, quanto aquela que estava lá na cantina, estava vendendo salgadinho, e aí conversando entre irmãos, eles disseram, juntos somos mais fortes. E essa frase não é nem frase que eles criaram, mas era uma frase que eles mencionavam constantemente. Era na abertura de culto, era numa palavra de um irmão que ia citar um cântico, ia fazer uma oração e falava, juntos somos mais fortes. Então, as pessoas ouviam isso, isso se tornou algo, parece o seu lema, parece o seu slogan. Então, quando nós fazemos isso, isso se torna algo forte. E quando a pessoa está passando por dificuldade, ela vem essa frase, juntos somos mais fortes. Eu não posso passar por essa dificuldade sozinho. Eu tenho que compartilhar isso com o meu irmão, com o meu pastor, com o meu líder, porque juntos somos mais fortes. Então, nota que não é só uma frase de motivação, se torna algo verídico, algo real na vida da pessoa. Então, quando nós dizemos que verdade não é o que eu vejo, não é verdade que eu uso, nem o que sinto, muitas pessoas já passaram por problemas na sua vida e começaram a citar essa frase. E isso funciona, porque é o que diz a palavra de Deus. Deus vela para cumprir a sua palavra. Amém? Então, que isso seja mais uma instrução, e eu vou depois listar alguns pontos que Deus tem nos dado como Igreja Batista do Amor de Deus, como revelação, e vocês podem ler esses pontos e aquilo que você entendeu lá no teu espírito, lá no teu coração, isso agora é uma verdade para mim. Então você ministra, compartilha com a igreja. Não precisa procurar palavras bonitas, textos mirabolantes, você pegar citações na internet. Quanto mais simples, melhor. Desde que saia de dentro de você, de dentro do teu coração. Não adianta eu ensinar uma coisa que aquilo não é real para mim. Eu vou falar, vou ensinar, mas não vou passar a verdade naquilo. Porque eu falo, mas quando eu chego em casa eu vivo outra coisa. Então, quando você fala e vive aquilo que você está ensinando, isso é espetacular. Os fariseus, as pessoas, o povo via Jesus falando, ele ensina diferente, ele fala com autoridade, diferente dos fariseus. Os fariseus ensinavam, tinha muita teoria, tinha muito conhecimento da Torá, dos Salmos, mas era só letra. Eles não viviam, aquilo não era real para eles. Quando você fala, eu sei, eu conheço Deus, Deus ele sustenta. Você está passando por dificuldade, ele não vai te deixar só. Por quê? Porque eu passei por dificuldade e senti a presença de Deus, e ele estava comigo o tempo todo. Então, eu quando falo isso, eu falo com propriedade, com autoridade, porque eu vivi isso. Amém? Então, receba mais essa palavra, mais essa instrução. Até um próximo encontro. Graça e paz.